Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar dos capítulos que abordam o assunto figuras de linguagem. Vamos começar. Então, gente, as próprias figuras, elas são divididas, né? Hoje, neste primeiro momento, vamos falar sobre as figuras de palavras. Essas figuras são comparação, a comparação também recebe o nome de símile, metáfora, metonímia, catecrese, sinestesia. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Comparação. Consiste na aproximação de sentido entre duas palavras de naturezas diferentes, deixando clara a característica usada nessa aproximação, e empregando conectores ou expressões comparativas, como, igual a, assim como, da mesma maneira, tal qual e etc. Observe como os elementos riso e remédio são comparados e se aproximam por meio do conectivo como no exemplo a seguir. Então temos aí, o riso é como um remédio para a alma. O riso é um remédio para a alma no sentido literal da palavra? No sentido literal, não. Mas no sentido figurado, né, nós temos aí uma comparação. A comparação do riso com um remédio, né? Então, o riso é como um remédio para a alma. Cadê o elemento comparativo? Como, né? O riso é como um remédio para a alma. O riso é tal como um remédio para a alma. Então, temos aí uma comparação. Metáfora. É a figura que propõe uma comparação implícita, subentendida, ou seja, na comparação, no slide anterior, nós sempre teremos um conectivo, como, tal qual, que nem, tá? Na metáfora, a gente tem também uma espécie de comparação, mas ela está implícita, ou seja, ela está escondida, ela está subentendida, tá? Então, é a figura que propõe uma comparação implícita, subentendida, sem a intermediação dos conectores comparativos. Observe como a palavra vida é comparada a uma viagem, sem o intermédio de expressões comparativas, havendo uma transferência de sentido feita de forma subjetiva. Como assim? Então, olha só, nós temos aí vida e viagem, né? Essa vida é uma viagem. Então, nós temos uma comparação, a comparação da vida à viagem, mas o elemento comparativo, ele não foi usado, né? Então, olha só, observe como a palavra vida é comparada a uma viagem, sem o intermédio de expressões comparativas, né? Então, sem essa vida, se fosse, por exemplo, essa vida é como uma viagem, essa vida é tal qual uma viagem. Colocando o elemento comparativo, nós deixaríamos de ter uma metáfora e passaríamos a ter uma comparação, porque a diferença entre elas duas é essa, tá bom? A metonímia, gente, consiste na substituição. Então, se a gente fosse resumir a figura de linguagem de metonímia, nós resumiríamos a substituição. Consiste na substituição de um termo por outro, em que haja uma relação de afinidade, familiaridade, proximidade entre o termo substituído e o termo substituto. Há muitos tipos de metonímia, confira alguns. Parte em lugar do todo. Eram muitos olhos em cima de mim. Então, olha só, como assim parte em lugar do todo? Aqui, quando nós falamos eram muitos olhos, nós estamos usando uma parte, né, o olho, no lugar do todo, no lugar de uma pessoa. Então, não eram apenas olhos, eram de fato muitas pessoas. Então, se eu digo eram muitos olhos, fazendo referência a pessoas, eu tenho uma parte, né? Eu tenho um lugar do todo, né? Um pedacinho que substitui o todo. Então, a gente tem uma metonímia. Só que nós temos vários tipos de metonímia. Outro exemplo, continente em lugar do conteúdo. Ele comeu o prato todo de macarrão. Aqui, gente, nós quando usamos esse subtipo, né, de metonímia, esse tipo de metonímia, e dizemos que ele comeu o prato todo, ele não comeu o prato, né? Ele não comeu o prato de fato, né? O prato aí seria o continente, tá? Ele não comeu o prato, continente, mas o macarrão que estava ali. Ele não comeu o prato em si, ele comeu o que estava no prato. Autor em lugar da obra. Ela se divertia com a leitura de Lobato. Não se lê a pessoa de Monteiro Lobato, mas a sua obra. Então, aqui, quando a gente fala
autor no lugar da obra, né? Nós usamos o nome Lobato para fazer referência à obra dele. Depois, toda em lugar da parte. Então, olha só, sou alérgico a gatos. A causa real da alergia são os pelos do animal, não a figura do gato. Então, você não tem alergia ao gato em si, mas você tem alergia a uma coisa, né, que o gato tem, pelo. Então, você tem alergia ao pelo e não ao gato em si, porque o gato ele não é formado só pelo pelo. Local em lugar do produto. A França produz bons vinhos. Então, aqui, a referência recai sobre os bons produtos, certo? Perdão, a referência recai sobre os bons produtores da bebida no país, né? Então não é a França que produz, é o produtor francês que produz esse vinho. Mais uma relação de substituição. O que é essa catecrese? Refere-se ao emprego de um termo figurado devido à ausência de um correspondente exato na língua, ou pelo uso consagrado de algumas expressões. Veja, a bebida estava tão quente que ela não conseguia sequer segurar a asa da xícara. Aqui, gente, nós usamos esse termo, né, a asa da xícara, só que a xícara ela não tem asas, mas não existe um termo específico para nomear essa parte do objeto. Então, a catecrese acontece quando, por não haver determinado nome para aquilo, a gente inventa, né? Então, por exemplo, pé da cadeira. A cadeira não tem pé. Mas por que a gente inventou isso, né? Porque a parte que sustenta o nosso corpo é a perna, o pé, né? Então, como na cadeira é a parte que está segurando o corpo da cadeira, né? Percebam, eu falei corpo da cadeira. Mais uma catecrese, né? Porque a cadeira não tem corpo, quem tem corpo somos nós. Minha batata da perna já estava inchada de tanto andar. Apesar de existir o termo panturrilha, às vezes, gente, na maioria dos casos não vai existir, né, esse nome. No caso de asa da xícara, né, de fato não existe um nomezinho. Às vezes vai existir, né, como no caso que a gente viu agora, mas ainda assim a gente já, porque já consagrou uma expressão, continua usando aquela expressão, continua sendo catecrese. Então, minha batata da perna já estava inchada de tanto andar. Apesar de existir o termo panturrilha, o uso da expressão batata da perna é consagrado para se referir a essa parte do corpo. Sinestesia é a fusão. O que é fusão? É a junção, né, a união de sensações causadas por diferentes órgãos dos sentidos. Observe. Era um cheiro doce de flor. Então, aqui, gente, o cheiro é uma sensação ligada ao olfato, enquanto o sabor doce está ligado ao paladar. Então, quando a gente diz cheiro doce, né, cheiro faz referência ao olfato e doce faz referência ao paladar, né? Então, quando nós temos sensações, né, diferentes em uma mesma frase. Então, a gente tem aqui cheiro, né, olfato e doce, paladar. Agora, gente, vamos encerrar esse assunto, né, hoje, figuras de linguagem. E agora, no capítulo 22, vamos falar sobre as figuras de construção. Ou seja, essas figuras elas vão atuar na sintaxe, na construção da frase. Então, temos aqui elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, anáfora, pleonasmo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Elipse. Trata-se da omissão intencional de um ou mais termos em uma oração que podem ser facilmente identificados, seja pelos elementos gramaticais presentes no próprio enunciado, seja pelo contexto. Na sala de aula, nenhum sinal dele. Então, aqui, ó, gente, na sala de aula, vírgula, nenhum sinal dele. Aqui nós temos a omissão dos termos não havia. Na sala de aula, não havia nenhum sinal dele. Então, na sala de aula, vírgula. O que foi omitido? Não havia, né? Não tinha nenhum sinal dele. Então, nós temos uma elipse. Tínhamos certeza de que algo havia acontecido. Aqui, ó, tínhamos certeza. Quem? Nós, né? Omissão do sujeito nós. Não, nós tínhamos certeza de que algo havia acontecido. Então, aqui, mais uma vez, tivemos uma elipse, porque tivemos a omissão, né, do pronome nós. Zeugma. A zeugma consiste também na omissão de um termo, né, assim como na elipse. Entretanto, se refere, no caso da zeugma, né, se refere a uma expressão que já havia sido expressa anteriormente em outra oração. Eu havia procurado em todo o primeiro andar. Iniciei a busca no segundo. Note que a palavra andar, presente na primeira oração, foi omitida na segunda parte do enunciado,
né? Então, olha só, eu já havia procurado em todo o primeiro andar. Iniciei a busca no segundo. No segundo o quê? Andar. Por que eu não coloquei a palavra andar? Porque ela já tinha aparecido. Então, quando é pra gente ter zeugma, a gente tem a omissão, mas de algo que já apareceu, tá? Nós estávamos calmos, ela nervosa. Aqui tivemos a omissão da forma verbal estava, né? Nós estávamos calmos, ela o quê? Estava nervosa. Mais uma vez, zeugma, né? Omissão de uma palavra que já apareceu e que, portanto, pode ser facilmente também recuperada. Polissíndeto. O que significa síndeto? Significa conjunção. O que é poli? Muito. Então, o emprego de muitas conjunções. Consiste na repetição de conectivos de forma a coordenar vários termos de uma oração. E sorria, pulava e gesticulava até explodir em uma gargalhada nervosa. Note como a conjunção aditiva e se repete, coordenando as orações do período. Então, nós temos aqui a repetição da conjunção, né? E. Síndeto, gente, se polissíndeto temos várias conjunções, aqui no caso de assíndeto nós não temos. Por quê? Síndeto, conjunção. A significa, é um prefixo de negação, significa, né, não tem conjunção, não tem síndeto. Então, olha só, ao contrário do que ocorre na figura anterior, aqui temos a supressão do conectivo. A ausência da conjunção que deveria ter sido utilizada contribui para aumentar o efeito de sentido e demarcar o estilo do autor. Ela falava alto. Ele pedia silêncio. Ela não atendia. Ele resmungava. Aqui as orações são separadas apenas por vírgulas, sem a presença de conectivos. Então vejam, ela falava alto, vírgula, ele pedia silêncio, ponto. Ela não atendia, vírgula, ele resmungava. Aqui nós não usamos conjunções, né? Então temos assíndeto. Depois outra figura, anáfora, ou repetição. Consiste na repetição intencional de uma palavra ou expressão no início de uma frase ou verso. Então, percebam, no início, né, de uma frase ou verso. Para enfatizar o sentido da mensagem. O riso era disfarce, o riso ocultava o choro, o riso escondia a dor. Então, perceberam aqui, né, a repetição da palavra riso. Ao repetir a palavra riso, enfatiza-se a dor do sujeito, né? Então, olha só, o riso dele era disfarce, o riso dele ocultava o choro, o riso escondia a dor. Né? Então, quando a gente observa a repetição da palavra riso, a gente percebe que esse sujeito estava vivenciando uma dor, né? Porque o riso não era verdadeiro. O riso era disfarce, ocultava o choro, escondia a dor. Pleonasmo. Pleonasmo estilístico. É o emprego de palavras redundantes para reforçar uma ideia. Ria um riso nervoso. Chorava um choro sentido. Então, aqui, ó, ria um riso, né? Então, uma ideia redundante, porque se ria não poderia ser um choro, né? Chorava um choro. Aqui, se chorava não podia ser um riso, tinha que ser um choro, né? Note, entretanto, que quando a repetição do termo não ocorre de maneira intencional ou consciente, sem revelar uma função expressiva, o pleonasmo é considerado um vício de linguagem e deve ser evitado. Alguns exemplos: subir para cima, descer para baixo, enfrentar de frente, surpresa inesperada, labaredas de fogo. Então, gente, esse pleonasmo estilístico ele vai ser muito presente na literatura, nos poemas, né? Agora, quando é uma repetição não intencional, né? Quando você diz subir para cima, se você sobe, só pode ser para cima. Então, aqui é uma repetição, não é uma repetição intencional, né? É uma repetição que a gente às vezes faz por a gente não para pensar, né? Que é desnecessário dizer para cima. Agora, o último capítulo sobre figuras de linguagem, figuras de som. São elas onomatopeia, assonância e aliteração. Onomatopeia é um recurso de expressão por meio do qual se busca reproduzir determinado som ou ruído. Essa figura é muito utilizada nas HQs, em que a associação de linguagem verbal e não verbal é muito importante para a produção de sentidos. Confira outros exemplos. Chega desse nhenhenhen, reprodução do som produzido por resmungos, queixas e lamentos. Né? Então, quando alguém fala, chega desse nhenhenhen. Esse nhenhenhen, né, é uma tentativa de reproduzir o som feito quando a gente está resmungando, fazendo uma queixa. De repente, aquele estrondo, bum, reprodução de som forte e alto. Então, ó, bum, é uma tentativa, né, de reproduzir o barulho que se faz quando a gente tem um som muito alto, né? Então, toque, toque, né, a tentativa de reproduzir o som que a gente faz quando bate a porta,
né? Então, é uma onomatopeia. A assonância é a repetição constante de um mesmo som vocálico, com a intenção de provocar determinado efeito de estilo. Essa figura é muito usada em textos poéticos pela sua capacidade de agregar musicalidade às construções. Observe como o som do E se repete no verso a seguir. Na messe que enlourece, estremece a quermesse. Né? Um sonho de Eugênio de Castro, o nome da poesia. Então a gente tem aí a repetição do E, né? Messe, ó, ali na palavra messe. O E aparece 2 vezes, depois no que também, depois no enlourece também, ó. 1, 2, 3, estremece também, quermesse também. Então a repetição da vogal. Por fim, gente, a literação é a repetição da consoante. É a repetição propositada de um som consonantal. Veja como o fonema S se repete nestes versos. Então, olha só, temos aqui som suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves. Suaves, lentos, lamentos, de acentos graves, suaves. Então, percebam aqui, né, essa repetição do S, né? Então, alunos, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Vou criar a abinha para que vocês possam colocar lá os exercícios sobre esses capítulos, né? Sobre esse assunto. É um assunto muito tranquilo, tá? Então, nós unimos os capítulos referentes à mesma temática. Bons estudos e até mais!